Prefeitura de São Paulo prevê 48 milhões de reais para a subprefeitura da Lapa o ano que vem. Para falar sobre o orçamento e também as ações nos bairros que compõem esta regional, nós vamos conversar com Leonardo Casal Santos, o subprefeito da Lapa, que está à frente da pasta desde fevereiro deste ano. Obrigada pela sua presença na Folha Noroeste. Imagina, Cristina, eu que agradeço aqui o convite de vocês, né? Apesar de estarmos no Pirituba, a gente é lindeiro e parceiros e eu acho que essa união entre os bairros lindeiros precisa ser cada vez mais, a gente precisa pensar numa cidade maior e única. Leonardo, você tem aí um desafio grande, né? São 26 bairros, 6 distritos e distritos muito díspares, né? Você tem ali Perdizes, mas você também tem o Jaguaré, a Vila Anglo. É um desafio, né? É um desafio e eu acho que é o que torna estar na subprefeitura da Lapa a coisa mais interessante, né? Porque você tem razão. Eu tenho Perdizes e tenho a City Lapa, ainda pego Pacaembu, né, que são áreas residenciais mais tradicionais da cidade, com seus problemas já não tem problema de asfalto, não tem problema de esgoto, não tem problema de saneamento. E ao mesmo tempo eu tenho Jaguaré, em que 90% da população que reside no Jaguaré hoje ainda reside em comunidade. Então acho que é isso que torna a coisa mais interessante para quem faz gestão pública e está na posição em que eu estou ali à frente da subprefeitura da Lapa. Vamos pegar o Jaguaré, o Jaguara, a Vila Piauí. Quais são as ações ali que você tem programada para essa região? Olha, a gente já tá pela previsão do gasto desse ano, do que a gente vai fazer em investimento, o maior montante de dinheiro que a gente vai gastar é realmente nesses 2 distritos, né? E a prefeitura, num total, tem 4 PIUs acontecendo na região da Lapa, que são os planos de intervenção urbana, e o mais forte deles, o ponto mais forte dessas intervenções vão se dar no Jaguaré e no Jaguara, né? Muitas PPPs, né? Muitos conjuntos habitacionais. Além dos PIUs, comunidades, exatamente, né, tem que orbitam ali, né? Tem um projeto grande de PPPs e nesse plano de intervenção urbana que a população pode consultar no site da prefeitura, né? Na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né? As audiências públicas estão ocorrendo, a gente está inovando esse ano, a prefeitura tem feito audiências públicas do lado sul do Rio, que é o mais próximo à subprefeitura, e tem feito audiências públicas com a população do lado norte do Rio também, ou no lado noroeste do Rio, no caso do Jaguaré, e tem sido muito interessante, né? As audiências públicas têm sido técnicas até por parte da população. As questões que a população traz são questões práticas de solução de problemas locais, que tem deixado os técnicos da São Paulo Urbanismo muito satisfeitos com as audiências públicas que têm acontecido. Aqueles grandes discursos que normalmente as lideranças fazem, não têm acontecido e as discussões estão sendo mesmo no sentido de resolver o problema local e trazer melhor qualidade de vida e a garantia de ficar onde já vivem há muito tempo os moradores que estão nessas regiões. Ainda falando sobre Piu, Leopoldina, como é que você vê a saída da CEAGESP naquele território? O que poderá ser feito ali com a provável saída do CEAGESP ali? Olha, Cristina, eu brinco um pouco com as pessoas quando me falam da saída do CEAGESP, perguntando de volta para quem me pergunta se já combinaram com os donos, né? Porque o CEAGESP é um terreno do governo federal e, mais especificamente, o Ministério da Agricultura. Mas o governo do estado tem uma intenção muito forte de tirar o CEAGESP de lá. Não só o governo do estado, como o governo municipal também. Também, né? Isso. E eu acho que vai acontecer. É algo que será inevitável, porque a cidade cresce, a cidade evolui. Né? E a gente tinha uma realidade de localização dessa importante central de abastecimento da cidade, num ponto da cidade em que começa a não caber mais. Então isso vai acontecer. Né? E aí o que é interessante é a gente já começa a discutir, e aí eu acho que isso a gente está no nosso escopo fazer essa discussão do que será após a saída.
Eu não sei quando vai sair, se vai ser agora ou se vai ser daqui a 10 anos, 15 anos, 5 anos. Essa Mas o é a fato discussão central, exatamente, né? O que vai ser feito o que ali, vai ser. né? E aí a gente precisa discutir assim, eu já ouvi uma conversa de ser um polo de tecnológico, né? E até pelo governo do estado, pelo atual governador, o ex-prefeito João Dória, falou da gente de trazer para São Paulo um polo tecnológico, mas eu acho que o governador começa, depois que assumiu, a conhecer um pouco mais o estado. Assim, nós vamos trazer um polo tecnológico para São Paulo, para a cidade de São Paulo, que é importantíssimo para a cidade de São Paulo, mas com que viés? Porque na região do Sumaré, lá no interior de São Paulo, mais especificamente Hortolândia, já é um polo tecnológico que o estado de São Paulo desenvolveu para aquela região. Né? Mas São Paulo é onde está o grosso da população. As oportunidades ainda são muito fortes na cidade de São Paulo. Então, o que a gente vai trazer para este polo tecnológico? A gente tem condições, e seria interessante a gente aproveitar isso para a economia criativa, e mantendo um pouco a tradição do CEAGESP, que é na questão de alimentação, um polo tecnológico voltado para este fim, ou não? É interessante manter um pedaço dele ainda voltado para a questão do abastecimento, ou pelo menos da região, ou não? Porque também o CEAGESP não é só este terreno, né? O CEAGESP são 18 entrepostos pelo estado inteiro. Isso. Então o estado, a cidade precisa discutir o seu pedaço, mas sem também deixar de pensar no todo, porque isso é interligado. Como é que a gente continua tendo essa interligação com a cidade e com o alimento que precisa chegar? E com o custo desse alimento. Porque somente tirar a CEAGESP daí sem fazer essa discussão total, global, é dizer que o custo desse alimento que chega para a população paulistana vai aumentar. Porque o custo do transporte aumenta. Certo. Né? Certo. Como é que você recebe essa questão da Lapa ser incluída no plano emergencial de calçadas, né? O prefeito anunciou recentemente que a Lapa é um dos bairros que vai ter esse projeto. Você já tem ali as ruas que vão receber as calçadas novas? Eu estou começando a fazer a discussão com a Secretaria das Subprefeituras, né? Eu recebi hoje esta lista para a gente dar uma estudada. O decreto do prefeito do dia 11, ele já determina essas ruas, mas eu começo a fazer a discussão mais fina com a Secretaria de Subprefeituras, que é responsável por este programa. Né? Vão ser 400 milhões de reais, né, em 1,5 milhão de quilômetros quadrados de calçadas, que é um programa do prefeito visando melhorar a mobilidade do pedestre. Porque são os pisos vão ser táteis, né? Exatamente. E a mobilidade é de quem tem alguma deficiência, né? O cadeirante, o deficiente visual. Mas o munícipe vai ter que tirar dinheiro do bolso para poder refazer a sua calçada? Não. Neste programa, quem vai fazer esta calçada é o poder público. Sim. E vai continuar cabendo ao munícipe a manutenção e a conservação dessa calçada. Até porque 85% das calçadas são do munícipe, né? São privadas. São privadas. Na cidade, 85% são privadas. Então, assim, neste programa, é um programa em que o poder público vai bancar toda a realização dessas calçadas e vai caber ao munícipe continuar cuidando delas, mas já de uma nova calçada, com piso tátil, com acessibilidade nas esquinas. Né? Então, assim, vai tem uma série de detalhes técnicos, tem uma metragem mínima, região tem que ser calçada em que tem muito o acesso de pedestres, não vai ser qualquer calçada. A metragem ou continua sendo 1 metro? Não, ela é 1 metro e 1,60 m, se não me falha a memória. 1 metro de largura. De largura. E 90 centímetros tem que ser mínimo exatamente, também, né? Exatamente. E aí vai ser um padrão em que a subprefeitura está estudando e deve lançar nas próximas semanas ainda. A previsão era até o final desse mês, mas por conta ainda de discussões de alguns detalhes com o TCM, eu acho que vamos chegar ainda nos primeiros 10 dias de agosto, né, de como será essa calçada, do projeto arquitetônico dessa calçada. Né, se vai ter modelo, né? Exatamente, se vai ter área verde, se não vai ter área verde, mas o fato é garantir a acessibilidade, pelo menos numa faixa central, né, para cadeirante, deficiente visual, qualquer deficiente, e a Secretaria da Pessoa com Deficiência tem acompanhado este projeto e esse processo para garantir com que
a cidade de São Paulo tenha uma calçada moderna e acessível a todos. Então, daqui a pouquinho a gente já vai ter conseguir consultar a relação das ruas, né? Exatamente. O que eu queria entender aqui um pouquinho é... Nós vamos falar agora de um assunto que é complicado a todas as subprefeituras, que é a zeladoria, né? A reclamação de poda de árvore, varrição, logradouro. Você recebeu essa pasta há 5 meses, daqui a pouquinho 6 meses. O que você está fazendo para poda de árvore no bairro? Poda de árvore, especificamente, a gente tem 2 realidades, né? A primeira realidade é de uma árvore que está embaixo da rede elétrica da Enel, né? Antiga Eletropaulo, hoje Enel, né? E a árvore que não está embaixo desta rede elétrica e os galhos também não correm o risco de, ao serem cortados ou podados, alcançarem essa rede. A gente precisa tomar esse cuidado porque se um funcionário meu subir, cortar, encostar na rede, ele morre. Sim, então é mais uma proteção, né, à vida. A dificuldade e o governo de São Paulo tem discutido muito com esta concessionária, que também não é concessionária municipal, ela é uma concessionária de um serviço federal, né? Como é que a gente pode unir forças para poder melhorar a prestação de serviço de poda de árvores ou retirada de árvores mortas para o cidadão, né? Porque eu preciso fazer uma solicitação de pedido de apoio da concessionária para que ela venha e faça o isolamento da linha para o meu funcionário poder cortar, né? E muitas vezes a própria empresa tem uma outra programação de um circuito diferente, porque eles obedecem o circuito da rede elétrica e eu obedeço o circuito das ruas. Né? O meu circuito é diferente do dele. Então a gente tem estudado, o prefeito pessoalmente tem conversado com o presidente da Enel em reuniões conjuntas e o secretário da cidade, das subprefeituras, tem conversado também com o presidente, com o diretor, para ver se a gente consegue equacionar essa questão. Não só com a Eletropaulo, mas também com as concessionárias de gás, a Comgás, a Sabesp, de água e esgoto, porque também a gente tem o projeto lá, o programa de asfalto novo. Né? E a gente encontra nas ruas hoje, na questão dos buracos, muitos buracos que foram serviços mal feitos de concessionárias, ou aonde o programa Asfalto Novo passa e as concessionárias vêm logo em seguida para abrir um buraco para colocar, para passar suas linhas, seu encanamento, esse tipo de coisa. Então a gente tem conversado, o prefeito Bruno Covas tem conversado pessoalmente, junto com o secretário de subprefeituras, Alexandre Modonese, para resolver esse problema de uma forma definitiva. É necessário que São Paulo tenha um planejamento do uso do seu subsolo, né, que não existe, porque São Paulo foi crescendo e nenhum lugar de São Paulo tem esse planejamento de uso do subsolo, com exceção da Avenida Paulista, né, que é o único lugar de São Paulo que tem isso, né, esse programa. Mas é necessário que São Paulo comece a pensar nisso, porque isso é um problema que, resolvido, é um detalhe, mas que resolvido melhora muito a vida das pessoas. Pois é, isso é uma reclamação constante, né? Às vezes para você fazer uma poda é dificílimo, né? As pessoas fazem várias reclamações e não conseguem ser atendidas, né? Ainda na questão da zeladoria, como é que você resolve, ou como é que a gente pode pensar em resolver a questão das passagens subterrâneas da Lapa, para a Lapa de Baixo, no caso a Toca da Onça e a outra que dá para a Rua 12 de Outubro? A gente tem 2 passagens com realidades diferentes, né? E aí a população lapiana, logo quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a conversar com a população lapiana, e a gente precisa também enfrentar essas 2 questões. Porque é só chover, aquilo inunda, e tem também a questão do vandalismo, né? A Toca da Onça por uma razão lógica. Sim. Né? A Toca da Onça nunca foi uma passagem de pessoas. Ela sempre foi uma passagem de água. Né? A Toca da Onça é uma galeria que foi desativada. Exatamente. Né? E aí foi feito um puxadinho para ela passar pessoas. Né? Então, sim, vai encher de água. Na sua opinião, deveria fechar aquela passagem? Na minha opinião, eu acho que pelo menos no período noturno, a gente deveria discutir seriamente para fechar aquela passagem. Né? Porque, assim, até hoje, há muito tempo não se escuta de pessoas morrendo ali naquela região. Eu acho que a drenagem da cidade e da região
de uma forma geral, já melhorou muito, né? Antigamente, as chuvas alagavam numa quantidade ou numa altura muito maior do que alagam hoje. Eu acho que a cidade vem melhorando a sua drenagem e o subir dos rios, porque a Lapa ali naquela região é uma região de várzea, várzea de rio. E várzea de rio, quando chove, enche. Né? Inunda, né? E aí a população veio chegando com as suas moradias e com sua vida e a gente precisa e não tratou isso. A cidade vem tratando isso, né? A Sabesp vem fazendo um grande ramal de coleta de água e esgoto que vai resolver muito esse problema. A gente fez ali no final do governo Kassab, começo do governo Haddad, a questão da galeria de água da Pompeia, que pegava ali até o Palmeiras, que era uma região que alagava em grandes quantidades. Por e isso, ainda falta um pedaço, né? Falta, metros exatamente. na Venançoares, falta, né? para a Venançoares que está em discussão. Hoje a discussão que a gente faz, e essa discussão já está no seu tempo final, é se nós vamos fazer a ampliação desta galeria de modo não destrutivo, por tatuzão debaixo da... E aí, ou nós vamos abrir a rua por cima, deixar lá o seu período, a rua fechada para fazer esta obra e depois fechar. A discussão está no que vai afetar, é o custo-benefício, o que vai afetar menos a vida das pessoas com relação do dinheiro que a cidade tem para gastar com isso. Você acredita que possa ter uma solução em breve sobre isso? Porque as chuvas de verão daqui a pouco voltam. Estão aí de novo, né? E aí vai aquele pedaço vai inundar. Com certeza. É o último pedaço ali naquela região que tem um alagamento ainda mais traumatizante, assim, Sim. quando chove. Acredita que até o final do ano você tem um parecer Eu tenho sobre notícias, informações de que assim, eu estou sempre acompanhando esse assunto, ele está nesse processo agora de definição. Se o método vai ser não destrutivo ou se nós vamos fazer, se a prefeitura vai fazer por cima da rua. Então, acho que até o final do ano a gente começa o início dessa obra, que não é pela subprefeitura, mas eu tenho acompanhado muito essa discussão, sim. Nós vamos falar sobre moradores de rua. Subprefeito, a gente tem visto a Lapa com uma intensa população de rua, né? Cada vez mais aumenta, especialmente a Praça Cornélia, embaixo do viaduto ali, beirando o mercado da Lapa. Quais são as ações que a subprefeitura tem feito, tem realizado junto com o SMADES, para encaminhar essa população aos CTAs, aos albergues, por exemplo? A subprefeitura, na região da Lapa, trabalha muito em conjunto com o CRAS da Lapa, que é o equipamento da SMADES. Isso me deixa muito tranquilo falar sobre esse assunto, porque no começo do governo Dória, eu fui chefe de gabinete da Secretaria da Assistência Social. E foi por conta desta relação, por exemplo, que o CTA na Lapa de Baixo foi aberto. Aquele CTA é dentro de um espaço que pertence à subprefeitura. Então, assim, a relação é muito próxima. O que tem acontecido na cidade, e aí a gente colhe o reflexo disso, é que a justiça voltou a autorizar não só a cidade, mas os proprietários de terrenos particulares a promover reintegrações de posse. A gente teve muito recentemente a questão da favela do Cimento, na Moca, a gente teve Heliópolis, na própria região da Lapa nós tivemos o Jardim Humaitá, infelizmente por conta de uma tragédia a gente teve a ponte do Jaguaré também interditada recentemente, por conta de uma população que morava ali embaixo, mas que também já estava no processo de término de processo judicial para desocupação daquele espaço. Então, assim, esta população migra. Essa população migra. A gente tem recebido da assistência social, do serviço de assistência social, informações mais especificamente por conta da favela do Cimento, como é uma reta só da Moca até aqui, e aí a gente tem alguns atrativos que são grandes para esta população aqui na nossa região, e o CEAGESP é um deles. Essa população tem migrado. A gente teve nos primeiros semestres desse ano, inclusive, coisas que a gente nunca teve na história da Lapa, que foi mortes de morador de rua por outros moradores de rua. Então a gente teve nesse primeiro semestre até agora, por volta de 7 ou 8 moradores de ruas que infelizmente perderam suas vidas por briga com outros moradores de rua.
Então, mas a gente trabalha muito unido. Sempre que que a subprefeitura precisa fazer alguma ação de zeladoria nesses locais, o pessoal da assistência social passa antes, tentando levar o acolhimento a essas pessoas. Né? Mas é difícil tirá-los daquele local, né? Geralmente, como é feita essa abordagem para convencimento de que ele precisa ter um local para poder se tratar, para poder, enfim, ter uma melhoria de vida, né? Como o CTA oferece, né? Oferece um encaminhamento, um acolhimento. É difícil essa abordagem? Ela é complicada. Porque a gente vai esbarrar sempre no limite de que a pessoa tem o direito de ir ou não. Ou não. Ou não, né? O que a cidade precisa discutir, e o prefeito Bruno tem discutido, inclusive está no plano de metas dele, é qual é a qualidade do serviço que eu vou oferecer para atrair este cidadão da rua para dentro de um espaço. Né? Por uma razão histórica e de uma lógica apenas de números, a cidade vem investindo nos grandes galpões com camas beliche, em que a ideia era vamos botar a maior quantidade de pessoas para dentro deste galpão, para que eles fiquem ali, passem a noite protegidos com o teto. Isso já se mostrou que não é uma política suficiente. Não é suficiente porque a gente precisa fazer gestão pública pensando no macro, mas especificamente na assistência social. A gente precisa pensar no macro, mas precisa trabalhar com a especificidade do indivíduo. Então hoje já está no plano de metas deste governo da gente começar a investir em repúblicas e não mais em albergues. Porque a república eu diminuo o número de moradores, vão ser casas, em que esse morador passa a ter um pertencimento com aquele endereço e ele pode sim, definitivamente, começar a vida dele a partir dali. Porque se eu vou para um albergue, eu durmo à noite e de manhã eu volto para a rua. Aquilo não é minha casa. E eles reclamam muito dos albergues, né? Da qualidade dos albergues, né? Porque a quantidade de pessoas é muito grande. Né? Às vezes eles têm razão, porque as organizações que estão ali acabam não tendo condições de dar preparo aos seus funcionários para lidar com essa população, porque também é uma população complicada, né? Por várias razões. A gente não sabe por que razão aquela pessoa foi parar na rua. Né? Tem muita gente que foi parar por conta do desemprego, da crise econômica, tem muita gente que foi parar por conta de desilusão amorosa e tem muita gente que foi parar por conta de drogas. E a gente abre um albergue para 500 pessoas e mistura toda essa população ali dentro, não vai dar certo. Não vai dar certo. Aos 5 meses à frente da pasta, como é que foi feita essa abordagem até agora? O senhor tem alguns números na Lapa que o senhor poderia mostrar? Quantas pessoas foram acolhidas no CTA, por exemplo, da Lapa de Baixo? Esses números, na verdade, são da assistência social. Eu não tenho esses números porque também eles não me passam esses números. Mas o que eu sei é que, assim, sempre que a assistência social precisa do nosso apoio, a gente trabalha em conjunto, e sempre que a gente vai fazer alguma ação de zeladoria na cidade e que existe ali a presença de moradores de situação de rua, a gente entra em contato com a assistência, com o CRAS, e eles passam fazendo essa informação, dando essa informação antecipada para esta população, né? E o que a gente passa em seguida fazendo, como, por exemplo, na Praça Cornélia, né? Que era um local que há muito tempo realmente tem um grupo de moradores em situação de rua que aumentou, principalmente carroceiros, que vieram de outros locais para cá. E a gente tem feito operações constantes com assistência, em que eles oferecem outro lugar, né, o próprio CTA ou outros albergues que aqui a região da Lapa tem, para que eles possam passar a noite, ter a sua alimentação e poder trabalhar recolhendo os resíduos sólidos que eles levam para... São os carroceiros. Exatamente. Né? Nós temos aqui na região de Pirituba, nós conquistamos, né? Posso dizer nós, porque a gente convive aqui com a população local e vê o quanto a ponte da Raimundo foi desejada e ansiada, né? Pelos moradores, pela população. Esta ponte, a Raimundo, que liga os dois bairros, né? Uma parte de Pirituba a Lapa. Como é que o senhor está vendo essa questão da chegada na Lapa
desta obra? Antes de analisar a chegada, Cristina, eu acho assim, é importante a gente discutir a importância desta ponte. Porque ela não é só importante para o cidadão de Pirituba, ela é importante para a cidade. Né? Ela vai ser, talvez, neste momento de crise econômica, se não a única, ou uma das mais importantes obras da atual gestão. Né? É importante esta obra porque ela começa a dar o indicativo que a cidade precisa. Que nós precisamos ter uma cidade única. Né? A gente sempre, e aí desde quando eu vim para São Paulo, eu sou mineiro de Belo Horizonte, vim para cá em 81, a gente sempre discute, sempre escuta o senso comum dizer do lado de lá do rio e do lado de cá do rio. Isso. Né? Referente aos rios Pinheiro e Tietê. E aí não importa em que lado você tá, sempre será o lado de lá e o lado de cá. Essa ponte começa, de fato, a trazer para a nossa região esta noção de uma cidade única. Né? Porque São Paulo é uma cidade única. Né? E a gente precisa tratar essa cidade como sendo única. Eu também tenho isso na questão lá do que eu tenho, Lapa e Lapa de Baixo, que é a questão dos 2 buracos que já falamos. Que ali não é o que divide o rio, e sim a ferrovia. A ferrovia, né? Exatamente. Então, para mim, isso é muito tranquilo discutir, porque eu tenho num tamanho menor, mas é isso, a gente precisa transpor este rio, que na verdade, no senso comum, ele não é um rio, acabou se tornando um muro, né? Porque as pessoas não têm como atravessar de um lado para o outro, a não ser pelas pontes existentes. Então a cidade começa a fazer um aumento de pontes para que essa cidade se torne única. Né? Então, para a cidade é muito importante. Né? Agora, você tem razão que a gente precisa começar a discutir o formato com que essa ponte chega do outro lado. Né? Que aí é o lado da Vila sul, Anastácio, né? O lado sul do Rio, né? Que é especificamente na Vila Anastácio. A Vila Anastácio é uma região que também ela é afunilada, ele tem uma entrada e uma saída, na própria Raimundo Pereira de Magalhães, né? Do lado de lá, em que, mais especificamente para ela entrar na Lapa, quem passa pela Raimundo Pereira de Magalhães do lado de lá, passa debaixo de também um trilho de trem com uma via de carro que vai e volta. O projeto prevê ampliação disso de uma forma melhor. Mas ainda a gente precisa discutir como é que você melhora esta saída, principalmente de quem atravessa de Pirituba para Lapa, para sair para as marginais, das alças de acesso. A gente vai ter uma alça de quem vai de Pirituba para Lapa, mas não tem a alça ao contrário, é isso? E a gente precisa também tomar cuidado, porque a Vila Anastácio, ela já é ponto de entrada para quem vai pegar Anhanguera vindo pela Marginal. Uhum. Né? Então, assim, a gente está numa região que hoje já tem por volta de 6 condomínios residenciais e tem projeto para subir mais umas 10 torres de condomínios residenciais. Super adensada, né? Super adensada. Então, se a gente não fizer uma discussão técnica e deixar de lado esta discussão, o lapiano não quer e o piritubano quer, e fizer uma discussão técnica de algo que já é realidade e da importância que tem a ponte para a cidade, a gente corre risco do piritubano atravessar a ponte e parar do lado de lá. Uhum, né? Uhum. Então, assim, o que inicialmente seria um alívio para a população de Pirituba vai ser um transtorno para Pirituba e para Lapa daqui a um tempo. Uhum. A operação urbana consorciada Água Branca continua, a ponte continua na operação urbana, Continua, né? Na ponte. O prefeito somente pegou, devido à importância da ponte, ele está adiantando o processo de construção. Uhum. Né? A operação consorciada Água Branca, quando tiver recursos, vai poder, então, enfim, discutir as alças. As alças. As alças, né? Uhum. Porque corre o risco de o trânsito parar ali onde é o quartel, por exemplo. Corre o risco do trânsito parar no quartel, por exemplo. Que também continua sendo suprimento ali, a né? Raimundo Pereira de Magalhães. Continua. Né? Continua sendo. Né? Então, é uma discussão que nós vamos ter agora no próximo dia 10 de agosto, a audiência pública aqui na Faculdade Anhanguera, onde o projeto vai ser mostrado e a população pode participar, né? E é importante a população participar porque o gestor público tem a noção do macro. Por mais que eu more na Lapa, sendo subprefeito da Lapa, eu tenho a noção do macro.
O detalhe fino e o detalhe do dia a dia da vida de quem mora na rua X, no número tal, só o munícipe tem. Então, a importância da participação da população nessas audiências públicas é porque dão para o gestor público que está calculando estas ações, o tamanho do que a gente precisa ser feito, do que precisa ser feito na cidade, o que a gente, como gestor público, precisa fazer para poder melhorar a vida de quem mora ali. Vamos falar um pouquinho dos ambulantes. A Lapa congrega um número grande, né, de ambulantes. O programa Tô Legal é um programa, o senhor acredita que ele é um programa que vai legalizar de fato, ou ele vai criar um fosso ainda maior, assegurando o ambulante no espaço público, mas criando uma certa concorrência desigual para o comerciante que está legalizado? Não, ele vem para resolver ou dar um caminho no sentido de solucionar de fato esta relação. Né? Desde que a gente entrou, né, desde que eu fui convidado pelo prefeito Bruno Covas e tomei posse lá na subprefeitura, a gente tem feito algumas ações no sentido de combater o ambulante legal, né? Mas sem deixar de entender a realidade da vida deste ambulante, porque a gente precisa separar. Eu tenho o ambulante que está irregular ali, mas que faz daquele negócio a vida dele, que ele achou nesse momento de crise, e eu tenho o atravessador. Né? Então, ao mesmo tempo que eu estou combatendo o atravessador, eu preciso entender a realidade dessa pessoa. Né? E eu acho que o Tô Legal vem exatamente para isso. Né? O primeiro ponto importante é quem tem o seu TPU atual, vigente, ele não corre o risco de perdê-lo. Nem o seu TPU, nem o seu ponto em que ele está localizado. Né? Isso é direito adquirido e isso não se mexe. O sistema Tô Legal vem dar autorizações temporárias para quem não é ambulante e não tem seu TPU, de poder trazer a sua arte, a sua alimentação, o seu negócio também para a rua. Né? Então, ele vai dar autorizações provisórias por um tempo de 90 dias no máximo, para aquela pessoa se instalar ali e até testar o mercado da redondeza para aquele produto que ela quer colocar. E com a liberdade de manhã tá num bairro, na parte da tarde tá no outro e na parte da noite tá num terceiro. Né? E de modo que esta concorrência por locais, ela passa a ser muito mais honesta e justa, até com esta pessoa que precisa viver disso neste momento de crise, ou que de repente faz disso o seu meio de vida como muito artesão, como muito artista, né? Faz o seu meio de vida na rua e está satisfeito fazendo o seu meio de vida da rua. Porque ele já não depende mais da interação do ser humano. Porque a gente escuta muito... Ele é o próprio patrão, né? Ele é o próprio patrão e no ser humano para poder conseguir a sua licença. Porque ele vai no sistema e faz tudo pelo sistema. A gente escuta muito isso. Porque nas subprefeituras tem corrupção. Eles estão vendendo o meu ponto. Às vezes tem-se razão, ou às vezes isso não é verdade. Né? Porque na hora da gente comprovar isso, a gente não tem comprovado isso na grande maioria das vezes. Eu abri, desde que eu entrei na subprefeitura, eu já abri 10 processos administrativos e 3 processos criminais de relação de funcionários ou ex-funcionários com ambulantes ou pseudo-funcionários. Pessoas que não eram funcionários se diziam passar por funcionários. Para extorquir o comerciante. E o ambulante. E o ambulante também. Esse que realmente depende disso para sobreviver. Então, essa ação da prefeitura é isso. Para dar a condição de trabalho para esta pessoa, esta dona de casa, este pai de família, esta mãe de família, de trabalhar dignamente, sem precisar ficar correndo de GCM, e sem precisar ser extorquido por um funcionário ou pseudo-funcionário. E acabar com esse atravessador. Na área da saúde, nós temos aí programada 2 UBSs na Lapa. Na verdade, nós temos 2 questões ali. A da Vila Ipojuca, né, que precisa de uma sede, de fato, e o da Vila Anastácio mesmo, né? Como é que estão encaminhadas essas questões? E tem o da Jaguaré. Do Jaguaré, perdão. Tem o do Jaguaré. Então, são 3 UBSs. Exatamente. Assim, qual é o planejamento para essas 3? A prefeitura já tem dinheiro disponível do BID para poder fazer a construção dessas 3 UBSs.
E a Secretaria de Saúde está tocando esse processo para fazer aí a sua licitação para a construção dessas UBSs e assim, a implantação dela definitiva. E a luta também pelo Hospital Sorocabana, Que né? esse era onde eu ia entrar agora também. A gente tá em conexão de pensamento. E a luta é pelo Sorocabana, né? É um importante equipamento da saúde. O governo tem a exata noção da importância deste equipamento. Eu tive informações e conversei com o secretário da Saúde, Edson Aparecido, semana passada sobre o Sorocabana. A gente está definitivamente recebendo, né, na questão jurídica, nesse próximo mês, acredito que isso tenha que se resolva, a cessão do terreno para o município. E aí a gente começa a ter arcabouço jurídico para dar uma solução definitiva para a questão do hospital. Pode haver a troca de terrenos do Dante Pazanese para o Estado, para o município, em prol do Sorocabana ou não? Eu não entrei nesse assunto com ele, né? Porque assim, na minha jurisdição, minha preocupação é o Sorocabana e é devolver o Sorocabana para a população, não só da Lapa, mas para toda a população da região. Né? Então nós vamos ter novidades em breve sobre isso. Teremos. Mais algumas informações que o senhor gostaria de ressaltar aqui, novidades para o próximo semestre que está se iniciando? Olha, o que a gente tem feito muito, isso é muito importante para mim, e eu trouxe isso para uma discussão junto com os funcionários da subprefeitura, porque eu acredito muito que ninguém faz nada sozinho. Né? Então, quando eu cheguei, eu chamei alguns funcionários, tanto de carreira quanto comissionados que lá estavam, para a gente trabalhar junto, e a gente discute e decide tudo muito junto. Então, tornou-se importante para essa administração, para a minha administração da subprefeitura, ou para a nossa, como eu sempre digo, porque eu sempre falo que eu não sou o subprefeito, eu estou o subprefeito. E do mesmo jeito que eu entrei, eu sairei. Tornou-se importante para a gente 2 ações que a gente tem feito, na verdade são 3, que a terceira começou a ser desenhada e que eu gostaria de compartilhar, porque isso, se a gente conseguir fazer, e nós vamos conseguir fazer, vai me trazer muito orgulho e eu acho que pode se tornar uma coisa daqui para frente que pode ser implantado de fato para a cidade. A gente tem uma vertente que é a ocupação de espaço público, que é importante para a gente, e a ocupação de qualquer forma que seja, da forma cultural, da forma educacional, né, ou da forma de adoção de áreas verdes. Né? Então a gente tem feito muitas ações culturais na região, ações de grafite, de ocupação de grafite. O simples fato da gente fazer um festival de grafite numa rua na Lapa de Baixo, por exemplo, a Rua das 100 Minas. A Rua das 100 Minas. Levou a população, algumas vezes que eu tive lá, a olhar para mim, alguns senhores que moram naqueles condomínios próximos. Fazia tanto tempo que eu não andava nessa rua, porque eu achava ela tão perigosa. E a gente não fez nada além do grafite. A gente não mudou uma lâmpada. A gente só fez o grafite e passou a fazer festivais mensais naquele local. Né? Então, é trazer a população de dentro de casa para a rua que faz isso mudar. A rua será ocupada, o espaço público será ocupado. E o baixo do viaduto também, né? Pelo cidadão ou pelo bandido. Né? O baixo do viaduto, você está falando especificamente da PPP que a gente acabou de ter o seu resultado. Projeto piloto, né? É um projeto piloto para a cidade que eu acho importantíssimo. Eu fiquei muito feliz de saber, quando eu entrei, que ele estava sendo pensado na Lapa, porque eu acho que a população lapiana é uma população que avança. É uma população que gosta de coisas novas, que gosta de atrativos novos e que não tem o medo de ser, de avançar e de ser os primeiros a avançar. O primeiro projeto foi feito com os 3 viadutos, o da Lapa, o da Pompeia e o do Sumaré. E nessa discussão a gente fez algumas mudanças pensando esse projeto. A primeira é que seria um bloco só. A gente pensou melhor e dividiu em 3 até para testar. Né? Houveram envelopes sendo entregues para 2 viadutos, que é o da Lapa e o da Avenida Antártica, que está no processo final de análise da proposta que foi a ganhadora, para homologação, então, desse contrato e aí a adoção definitiva por parte do parceiro adotante. Né? Ele tem uma série de programações culturais e esportivas voltadas à população local, que ele tem
obrigação contratual de oferecer gratuitamente para a população. Né? Contrapartida, né? São as contrapartidas da cidade, que na verdade assim, não são nem tanto contrapartidas, porque ele vai oferecer essas ações, mas ele também vai pagar um aluguel, que não é um aluguel termo jurídico, os advogados, promotores e procuradores me perdoem, mas na prática é isso que vai acontecer. Né? Ele vai pagar um valor de outorga para a cidade, mas para a população, né, para entender, mais vai ser um aluguel. E ele vai ter que ser responsável pela segurança, com instalação de câmeras de segurança ligadas ao sistema de segurança da GCM, que é o Detecta. Vai ter que oferecer banheiro para a população usuária e vai ter que oferecer a zeladoria e manutenção daquele local. Quando conheceremos o novo concessionário? Eu né? tive, na verdade, eu já sei que empresa que é uma empresa de sustentabilidade, né? Mas a homologação deste contrato eu acho que deve acontecer na semana que vem. E eu não tenho a menor dúvida que vai ser um sucesso e que a gente vai conseguir, deste projeto, levar isso para outras pontes e outros viadutos na cidade. Tá certo. Quero agradecer a sua presença aqui na Folha Noroeste, com todos esses assuntos que nós abordamos. Leonardo Casal Santos é o subprefeito da Lapa. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Cristina. E sempre que quiserem, estarei à disposição. É só me chamar que eu venho.